Sabe aquele bolo pão de ló para rechear, para você fazer bolo de aniversário? Então é esse que nós vamos fazer hoje. Eu vou explicar muito bem explicadinho, daquele jeito que vocês já conhecem, com medidas exatas em xícaras, tá? Como tá a forma, bem devagar, para que todo mundo consiga acertar aí do outro lado, tá bom? E vamos começar falando do forno. Antes de começar a preparar a sua massa, você vai lá e liga o seu forninho em 180 graus e deixa ele pré-aquecendo por uns 10 a 15 minutinhos, tá bom? 15 minutinhos é melhor, tá? E a medida das xícaras que eu tô usando aqui nessa receita é de 240 ml, tá? Prestem bem atenção na quantidade aí para dar tudo certinho no final. Ah, e antes de você conferir a receitinha que eu já estava esquecendo, dá um joinha aqui para ajudar nosso canal, se inscreve no canal e clica em cima do sininho, ativa ele para vocês não perderem nada. E agora vamos aqui para os ingredientes. Para esse bolo pão de ló, nós vamos precisar aqui de 1,5 xícaras de açúcar, de preferência o açúcar refinado, tá? Ele é mais leve e vai deixar o seu bolo mais fofinho. Açúcar, 1,5 xícaras, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá bom? 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, meia xícara ou 120 ml de água em temperatura ambiente, 1 colher de sopa não muito cheia de fermento químico, fermento para bolos, 5 ovos inteiros e 1 colherzinha de chá ou meia colher ou 1 colher rasa de essência de baunilha. Colher de sopa que eu usei aqui é 1 colher rasinha, tá bom, meus amores? Gente, sobre o açúcar refinado. Ah, Cris, eu não tenho açúcar refinado. Eu só tenho cristal. Faça com esse mesmo, vai dar certo. Pode ser que seu bolo não cresça tanto, mas dá certo, tá bom, meus amores? E agora vamos começar a preparar. Mais uma coisinha que eu quero explicar para vocês sobre a essência de baunilha. Ah, Cris, eu não gosto, eu não tenho, não quero colocar. É obrigatório? Não é obrigatório. O pão de ló, por ele ter bastante ovos, às vezes fica aquele cheirinho de ovo, tá? Esse aqui nem vai ficar muito, que nós vamos bater bastante os ovos. Então é opcional. Se você não quer colocar ou não tem, não coloca a essência de baunilha. Combinado? E sobre a farinha de trigo ser com fermento. Muita gente me pergunta: ah, eu só tenho farinha de trigo com fermento. Então use essa aí mesmo, mas não coloque mais nada de fermento. Tá bom, meus amores? E agora aqui em uma bacia, nós vamos colocar os ovos inteiros. A parte mais difícil da receita é essa. E vamos bater por 5 minutos até crescer bem, ficar um creme bem clarinho, tá bom? Vamos lá, 5 minutinhos. Conta aí. Cinco minutos depois, ficou esse creme assim. E agora a gente vai continuar batendo e vamos colocando o açúcar aos poucos, tá? Sem segredo, coloca aí de colherada em colherada e vai batendo. Depois que eu coloquei todo o açúcar, bati mais um pouquinho por um meio minutinho, viu, meus amores? E agora sim, a minha farinha de trigo está peneirada para o bolo ficar mais fofinho. Se você puder, peneire. E se você não puder, faça um esforço para peneirar a sua farinha de trigo, tá bom? E agora nós vamos colocando aos poucos. Eu vou colocar aqui, olha, umas 3 colheres. Vou colocar aqui metade da minha água. Coloco aqui a minha essência de baunilha e vou bater. O ideal era bater na mão, mas tem muita gente que, ai, não quero bater na mão, acho que demora, então nós vamos bater na velocidade mínima da batedeira, na mínima da mínima, tá? E prontinho aqui, vocês viram aí, eu fui colocando de pouco em pouco de farinha de trigo, mais um pouquinho de água e na velocidade mínima da batedeira. E não fique batendo muito, viu, meus amores? Viu que misturou bem a farinha de trigo, você já para de bater, tá? Nem pode ficar batendo aqui essa massa. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o nosso fermento e vamos mexer na mão, tá? Bem devagar. Terminei de mexer aqui, olhem só que massa linda demais.
Eu vou ensinar para vocês agora a untar a forma. O ideal é que você já venha com a sua forma untada antes de colocar o fermento, tá? Mas eu vou ensinar agora, o meu já coloquei e vou fazer bem rapidinho, vamos lá. Meus amores, a medida dessa forma vai ficar aí na descrição e pode ser um pouquinho maior, tá? Menor não, porque pode transbordar. Um pouquinho maior. Se for menor de comprimento e maior de altura, pode, tá? E o que que nós vamos fazer aqui? Com um guardanapo de papel, eu vou passar manteiga ou margarina só no fundinho da forma. Só no fundo hoje, tá? Eu tenho outros bolos aqui no canal, ensinei diferente, aprendi outras técnicas, porque tudo vai se modernizando, não é mesmo? Então a técnica desse bolo hoje é essa. Não passa na lateral. E assim, quem tem papel manteiga em casa vai colocar aqui papel manteiga no fundinho. Se você não tem papel manteiga em casa, você vai usar guardanapo de papel ou essa toalha de papel, tá? Tirei ela do meu rolo, cortei aqui no comprimento, pode ser tanto para baixo como para cima, não tem problema, não tem lado certo. Vai medir bem aqui, olhem só. Tá? Dá uma apertadinha com a mão. A minha aqui, como faltou essa beiradinha, eu, né, que gosto de tudo nos mínimos detalhes, vou colocar aqui, tá? Gruda bem, olhem só, que maravilha. Isso vai te ajudar muito na hora de desenformar, tá? E se você não quiser fazer assim, passa bastante margarina no fundo da forma, salpica bastante farinha de trigo, chacoalha bem, que vai dar certo também. E agora, olhem só a nossa massa, coisa linda, tá crescendo bastante. Só coloca. Agora nós vamos espalhar bem aqui. Não desperdice nada de massa, raspe lá até o fundo. Meus amores, temos aqui uma massa linda e vamos levar para assar no nosso forno que está pré-aquecido por 15 minutinhos em 180 graus. Já volto. E sobre o bolo redondo, a mesma quantidade de ingredientes, já fiz ali outra massa, só vou ensinar vocês a untar a forma, tá? Eu tenho aqui uma forma média e alta redonda, então vou deixar para vocês as medidas na descrição, pode ser uma forma desse tamanho exato, viu, meus amores? E também pode ser uma um pouquinho maior, tá? Pouquinha coisa, menor não que o bolo pode transbordar. E como que você vai fazer? Ah, eu não quero, ah, não tem papel manteiga, ah, só tem papel toalha. Gente, aquela coisa básica, olha só, nem ensinar, mas faz aqui. Risca aqui um círculo. Risca o círculo. E você vai fazer o quê? Recortar esse círculo. São dois aqui, olha. Vou recortar bem rapidinho. E olhem só como ficou o nosso papel. Depois a gente vai arrumar certinho ali. Um círculo perfeito. E é só você untar o fundinho da forma, igualzinho lá a retangular. Só o fundo. Olhem só que perfeição. Então, se você quer fazer o seu bolo na forma redonda, não tem mais desculpa, tá? É só você colocar a massa aqui. E vamos levar para assar também. E prontinho aqui, meus amores. E olhem só. Esse aqui, que é retangular, ele demorou 45 minutos para assar em 180 graus, tá? Esse aqui. E esse aqui, que é o redondo e é mais alto, ele demorou 1 hora. Então, sempre vai depender de forno para forno, tá? Fiquem de olho e deixa eu dar uma dica para vocês. Olha lá o seu pão de ló, depois uns 20 minutos, 30 minutinhos eu acho que você pode olhar, tá? Ele vai estar cru ainda, eu acho. Você vai lá, não fura, tá? Não fura com nada. Você coloca a mãozinha, você vai saber, você vai sentir que ele ainda vai estar cru, tá? Daí você deixa ele terminando de assar lá. Aí depois, se você tiver quase certeza que ele tá bom, você vai furar, tá bom? O seu pão de ló. Porque se você fura e ele tá cru, entra ar aqui nesse buraquinho, dependendo também do tamanho do buraco, tá? Com palitinho de dente dá pra furar, pode ser que não aconteça nada.
Se você furar muito grande o buraco, 1, 2, 3, pode ser que afunde no meio, tá bom? Mais uma dica dada. Então, eu já desenformei aqui o redondo. Olhem só que coisa linda. Você consegue fazer um bolo de aniversário com esse pondeló aqui. E olhem só o nosso papel toalha. Deixa eu puxar aqui desse ladinho. É só você retirar aqui, olha. Ah, deixa eu deixar mais uma coisa. Depois que ele terminou de assar, eu desliguei o meu forno e deixei ele mais 10 minutinhos lá, tá? Tem gente que tem medo que afunde, que abaixe, então deixa mais 10 minutinhos com o forno desligado lá, tá bom? É que a gente quer que dê tudo certo aqui no final, não é mesmo? Então é só você puxar aqui, olha. Bem devagar você vai puxando o seu papel toalha. Gente, olha que maravilha. Nunca mais você vai sofrer em desenformar bolo, né? Sem trabalho nenhum, olha só, tá? Se fosse com papel manteiga, sairia muito mais fácil, viu, meus amores? E agora vamos lá. Sobre não untar aqui nas laterais, por quê? Porque depois ele gruda aqui. Quando você termina de assar um bolo pondeló, é normal que ele cresce bastante e depois ele dá uma baixada. E quando você untou aqui a forma, ele cresceu bastante, naquela baixada, ele fica um pouquinho torto, tá? Ele fica alto aqui e no fundo e no meio ele fica um pouquinho mais baixo. Mas por isso, viu? E sem segredo nenhum, meu bolo ainda tá morno. Eu vou passar aqui, olha. Passei a faquinha bem passada aqui nas laterais, totalmente, tá? Esse bolo aqui você consegue desenformar ele frio e também consegue desenformar ele morno, tá bom, meus amores? Uma dica aí para as donas de casa que tá sem um prato, não tenho nenhum prato que caiba essa massa, ai, preciso fazer um bolo de aniversário hoje. Eu usei muito no passado, a minha mãe também, uma forma de bolo mesmo. Você pode virar aqui, olha só. Vira o seu pondeló em outra forma, uma forma um pouquinho maior, porque depois que você rechear ele aumenta aqui dos lados, né? E pode derramar. E o que pode transbordar. E o que você pode fazer também? Usar a mesma forma e tirar aqui um pedacinho de cada lado, tá? Pra você não perder de fazer um bolo de festa, combinado? E assim, só você retirar esse papel toalha, muito simples e muito fácil mesmo, gente. Olhem isso, que maravilha. Olha. E agora você vai cortar e vai rechear e vai usar o recheio que você quiser.